Muito bem, queridos, muito bem, meus amigos, boa noite. Estamos chegando aqui com mais uma transmissão da Palavra de Deus, que é para abençoar a sua vida. Vai chegando, vai entrando, vai compartilhando, vai convidando seus amigos para receber essa palavra, essa mensagem que é de Deus, para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pra desabafar com Deus, é assim que Deus te vê. Sejam muito bem-vindos. Além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. A paz, querida. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. As promessas que Ele tem para tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou. Vai entrando, vai compartilhando. Compartilha aí com seus amigos, em nome de Jesus. Se você determinou, usou a fé, vitória Deus te dá. Sejam bem-vindos. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos. Compartilhe. O coração Vai chegando aí, vai entrando, tem um pessoal já entrando aqui. Karina Santos, Santana, Camila e Raquel, Marileide Alves, Chegou o fim nutritivo, um complemento Marileide Alves, saudável, prático. Charlene Lago Santana. Tem algumas pessoas aí chegando, tem algumas pessoas aí participando. E com certeza o Senhor há de nos abençoar, viu? Em nome do Senhor Jesus. Vai entrando aí, vai participando. No nome do Senhor Jesus. A Magali Figueiredo também, a Flávia Serrão tá ligadinha aí. No nome do Senhor Jesus. Você já compartilhou? Isis Wandes, boa noite. Seja bem-vinda aí em nome de Jesus. Compartilha aí. Vamos lá compartilhar para Deus abençoar várias pessoas aí através dessa mensagem que Ele colocou no meu coração. Durante todo o dia eu tenho meditado nessa palavra, algo que Deus colocou no meu coração, e eu creio que Ele há de falar com você, que Ele há de abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus, tá bom? Hoje nós temos aí uma mensagem, a mensageira vai participar aqui comigo também. Temos uma mensagem forte e por esse motivo eu peço que você compartilhe aí com muitas pessoas aí do seu contato no nome do Senhor Jesus, tá certo? Então vai entrando, vai chegando aí em nome de Jesus. Hoje a nossa mensagem ela tem um tema, ninguém é igual, não faça comparações. Durante o decorrer aqui da mensagem hoje, eu tenho certeza que Deus há de falar ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Marlene Nunes está chegando aí também, no nome do Senhor Jesus. Vai chegando, vai participando, vai compartilhando, para que outras pessoas também elas sejam alcançadas pelo Senhor Deus, no nome de Jesus. Tá joia? Tomando um cafezinho aqui que é para ficar esperto. Para ficar esperto, em nome de Cristo. Lembrando a todos os irmãos, nós temos amanhã nós temos ali a reunião, quinta-feira, a nossa reunião, a reunião que seria de cura e libertação da sexta-feira, né? Sexta-feira forte, será amanhã, quinta-feira, no nome de Jesus. Então, você que quer participar, quer receber uma oração de cura, você que quer participar da oração de milagres, então amanhã a nossa igreja estará aberta para atender a todos.
Iago Campos, Deus abençoe, amado. Dona Margarida Anunciação também está chegando aí, em nome do Senhor Jesus. Então vai compartilhando, peço a você que compartilhe para que Deus possa também alcançar muitas pessoas. Nós temos uma mensagem hoje, por isso até chamei aqui a mensageira, minha esposa, para participar, para a gente destrinchar essa mensagem aqui e abordar, não ficar algo muito limitado, abordar vários tópicos dentro desse assunto, no nome do Senhor Jesus, tá joia? Então vai entrando aí. Quem já compartilhou aí? Você já compartilhou? Quem já compartilhou aí? Coloca aí, eu já compartilhei. E em nome do Senhor Jesus, compartilha aí nos grupos, nos seus grupos, compartilha aí nos seus contatos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tá joia? Estamos chegando agora, são precisamente 21 horas e 24 minutos, e Deus há de fazer maravilhas aqui no nosso meio. Deus há de fazer maravilhas na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, joia? Então vai entrando aí. Maria Lourdes, a paz de Cristo, boa noite, em nome do Senhor Jesus. Jô Souza tá chegando aí também. Margarida Maria tá chegando aí, e glórias a Deus. Então vai compartilhando para que essa mensagem chegue a muitas pessoas, no nome do Senhor Jesus. E você que ainda não nos segue lá no YouTube, vá lá, se inscreva lá no nosso canal. A gente está precisando desse apoio seu aí. Se inscreva lá no canal para a gente poder também estar realizando as transmissões da Palavra de Deus lá no YouTube. Então vai lá, nós precisamos do mínimo 1000 pessoas, agora está faltando só 900 pessoas, já tem 100 pessoas lá inscritas. Você vai lá, se inscreve também, pede os amigos, os vizinhos, os irmãos, os parentes, os colegas, todo mundo. Você pede para se inscrever no nome do Senhor Jesus, tá bom? Para assinar lá na nossa página, se inscrever na página do YouTube, é só procurar PR Jones Henrique, JONNYS, PR.JONNYS Henrique. Você me procura lá, nossa página, e curte a nossa página, se inscreva, e aí você vai estar recebendo conteúdos da Palavra de Deus, no nome de Jesus. Chega para cá, mensageira. A mensageira vai chegar para cá também. Vamos dividir aqui a tela, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Dá boa noite aí para todo mundo, dona mensageira. A irmã Lidiana aí tá chegando para enriquecer aí essa mensagem em nome de Jesus. Irmãos, infelizmente, nós vemos muitas vezes as pessoas, até mesmo nós, querendo fazer comparações, querendo comparar uma pessoa com outra, querem que as pessoas se pareçam, querem que as pessoas tenham a mesma atitude. Isso acontece na família, isso acontece no casamento, isso acontece no trabalho, isso acontece no dia a dia, relacionado a como a pessoa ela lida com situações, está relacionado ao corpo, o seu biotipo. E muitas pessoas, por conta da comparação, elas acabam vivendo aprisionadas a um sentimento de inferioridade, de incapacidade. Às vezes tem pessoas que se sentem excluídas, porque as pessoas querem que ela seja parecida com outra. Às vezes acontece isso na igreja. O pastor, que ele, quando muda, há uma transferência, e o pastor chega na igreja, as pessoas querem comparar ele com aquele que saiu, e começam a avaliar e desprezar e achar que o que saiu era melhor, o que está agora não é, ou vice-versa, que o que chegou é melhor do que o outro. Irmãos, nós temos que aprender a lidar com as diferenças.
Deus não fez ninguém para ser clone de ninguém. Deus não criou ninguém para que seja o espelho da outra, para ser imagem da outra. Deus nos fez para ser imagem dele, a semelhança dele. Mas muitas vezes nós vemos isso daí, né? A comparação, como é que eu posso dizer, mensageira? Mais do que comparação, né? Me ajude aí. As pessoas julgam a aparência, né? Como a letra dessa canção que eu acabei de colocar aqui do J Neto, né? Além das aparências. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus, ele diz: não julgueis segundo a aparência, né? Então eu já quero pedir para você aí abrir a sua Bíblia, quem tem a Bíblia, né? Lá no Evangelho de Lucas. E quem não compartilhou, compartilha, ajude alguém. Quem sabe você tem alguém na família que está vivendo assim oprimida porque ela não se sente valorosa, porque ela tem na cabeça dela que para ela ser bonita, para ela ser, vamos dizer, atraente, para ela ser feliz, ela tem que ser igual a alguém. Não, você tem que ser do jeito que Deus criou você. É claro que você precisa se aproximar de Deus e ver o que precisa melhorar, mas a sua essência você não pode perder. Você não pode mudar, Lidiana? É mensageira. Ela não gosta de ser chamada de mensageira, é irmã Lidiana, dona Lidiana, né? Então às vezes a pessoa sofre por causa disso. As comparações, e isso é cruel, irmãos. Isso é algo cruel. Isso é cruel. Às vezes tem pai que compara um filho com outro. Isso é cruel. Você acaba fazendo um ficar com raiva do outro, com ódio do outro por causa da comparação. Nunca vai ser igual. Eles podem fazer as mesmas coisas, mas cada um faz de um jeito peculiar, né? Então hoje Deus vai falar com muita gente, né? Vai sim. Fala alguma coisa aí. Ela tá tímida. Com certeza Deus vai falar com você, com quem está assistindo, né? Porque Deus escolhe as pessoas para ouvir a palavra que Ele quer. Muitas das vezes Deus escolhe até essa pessoa, mas ela está com os ouvidos com cobichões e aí não dá ouvido àquilo que Deus tem falado. Mas se você está assistindo essa mensagem nesse momento, essa live, é porque Deus tem algo a falar com você. Então, ore, peça a Deus para tirar os cobichões do ouvido, para que você tenha um entendimento e deixe Deus falar com você. Amém? Então, antes de nós começarmos aqui, deixa eu fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece o íntimo dessa pessoa, o coração, as aflições. Pai querido, e com certeza o Senhor quer tratar com cada um de nós. Pai, o Senhor me deu essa mensagem hoje, que é para curar, que é para libertar, que é para sarar, que é para abençoar vidas. Que quem sabe, meu Deus, por causa das comparações, ela própria tem, meu Deus, se menosprezado. Talvez por causa da comparação que os outros fazem, ela não tem conseguido ser ela mesma, achando, meu Deus, que ela só vai ser feliz se ela for segundo aquilo que as pessoas esperam dela. Pai querido, no nome de Jesus eu peço, fale com cada coração e que cada uma delas sejam alcançadas e abençoadas no nome e para a glória do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9.
lá no Evangelho de Lucas, fala sobre o Senhor Jesus. Quando Jesus ele estava ali em um momento de oração, e ele sofre essas comparações, né? E aí ele procura se informar com seus discípulos qual era a comparação que as pessoas falavam dele. E são tantas as coisas que as pessoas falam da gente, né? Às vezes as pessoas falam coisas da gente que nem existe. Criam um rótulo, criam um estereótipo, criam uma mensagem das pessoas que não, na verdade não é nada daquilo. E hoje eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos ajudar a quebrar esse jugo, quebrar essa opressão, tirar, né, arrancar essa opressão que muitas vezes nós enfrentamos no dia a dia em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Então lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, no versículo de número 18, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18 diz assim: estando ele orando à parte, achando-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou, ou quem sou eu? Então o Senhor Jesus ele estava ali orando, e junto dele estavam 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus ali, naquele momento de oração, ele vai, se volta para os discípulos e pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? O que é que as pessoas estão falando de mim? E aí no versículo 19 diz assim: responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Quer dizer, no meio daquela multidão de pessoas que acompanhava, que seguia o Senhor Jesus, a Bíblia diz, não é Lucas 18 não, é Lucas 9, versículo 18. Lucas 9, versículo 18. Então no meio daquelas pessoas, os discípulos ouviam muitas coisas. E uns diziam que ele era João Batista, primo de Jesus, aquele que veio anunciando o Messias, aquele que veio preparando o caminho, aquele que batizou Jesus. Uns diziam que Jesus era ele. Outros diziam que ele era Elias, o grande profeta Elias, que havia clamado e o fogo descido do céu. E outros diziam que Jesus era a reencarnação, era a ressurreição de um dos antigos profetas. Quer dizer, as pessoas tinham várias visões, várias interpretações, as pessoas tinham várias comparações, faziam várias comparações do Senhor Jesus. Só que aí a Bíblia diz que Jesus vai lá e pergunta para os seus discípulos ainda mais alguma coisa. O que? 20, ele diz assim: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus vai lá e pergunta aos discípulos: tá bom, o povo cada um diz uma coisa, cada um fala de uma coisa, fala que eu sou uma coisa, fala que eu sou outra, fala que eu sou João, fala que eu sou Elias, fala que eu sou uma reencarnação de um profeta que morreu. E vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? E aí a Bíblia diz que Pedro, no meio de todos, o mais afoito sempre, o Pedro vai lá e diz: tu és o Cristo, ou tu és o Messias, o enviado de Deus. Irmãos, quem as pessoas dizem que você é? Quem sabe tem pessoas agora que estão nos assistindo, irmã Lidiana, que
tem vivido muito tempo tentando se enquadrar com aquilo que as pessoas pensam dela, com aquilo que as pessoas acham dela. E dessa maneira tem muitas pessoas que têm vivido infeliz, muitas pessoas que têm vivido frustrada, porque ela tenta ser uma coisa que ela nunca vai ser. O que você tem a dizer com relação a isso, Lidiana? O que eu vejo é o seguinte, eu entendo da seguinte forma, né? Deus, Ele é o Criador, Ele nos criou. E Ele nos criou da forma que somos. Durante muito tempo da minha vida eu quis mudar, quis agradar, mudar para agradar as pessoas, para me tornar aquela pessoa a qual as pessoas queriam que eu fosse. Eu tenho o meu jeito de ser, a minha personalidade, o meu caráter, a personalidade a qual Deus me deu, e eu fui criada dessa forma. Por quê? Por Ele. Assim como eu, como você, né? Como nós fomos criados por Deus, você nasceu com o seu caráter específico, a sua personalidade específica. E aí, o que acontece? A gente cresce no mundo, envolvidos com pessoas, conhecemos pessoas e queremos nos tornar parte daquelas pessoas, do ambiente daquelas pessoas. Aquilo que elas querem que a gente seja, né? A gente acaba querendo se enquadrar ao padrão dos outros. A forma que venha a agradar os outros. Só que um dia a gente conhece Jesus, quando a gente não nasce já, né? Conhecendo Ele já numa família de Cristo, a gente acaba conhecendo Ele com o tempo. E quando eu conheci Jesus, por muitas das vezes eu orava a Ele pedindo para que Ele me mudasse. Por quê? Porque eu sou muito conhecida como ignorante, né? Eu tenho o meu jeito brabo de ser. E eu queria ser mudada, eu queria ser diferente. Por quê? Porque as pessoas diziam que eu machucava com a verdade, né? Pela forma como eu exponho o meu entendimento, o meu ver, né? O meu absorver as coisas. E isso ofendia ou machucava algumas pessoas. Então eu me sentia no direito de orar a Deus e dizer: ó Deus, me muda, me transforma. Eu não quero mais ser assim, eu quero ser diferente. Eu não quero magoar com a verdade ou ofender com palavras ditas de forma grosseiras ou ignorante ou em tom alto. E eu orava desse jeito, mas parecia que Deus não ouvia a minha oração. E eu continuava insistindo naquilo e eu ficava triste porque eu desagradava as pessoas e ficava triste porque Deus não ouvia a minha oração. Só que um dia eu conversando com Deus, e aí Deus me falou: eu te criei. Foi Deus que me criou. Mas Deus me criou com essa minha personalidade para que eu venha ser imagem e semelhança de Cristo, agradando a Ele. Então, eu na minha personalidade, no meu caráter, eu sei que eu agrado a Deus. Então eu não preciso ser mudada, eu não preciso ser moldada para pessoas. Eu preciso ser mudada e moldada para Deus. Eu preciso que o Espírito Santo me molde a ponto de eu agradar a Deus. Se eu tenho a minha comunhão com Deus, Deus está se agradando de mim. Ele precisa me dizer apenas: filha, eu me agrado de você. Então quando Ele me disse que se agradava de mim, eu não me preocupei mais em mudar para agradar o meu esposo. Eu não me preocupei mais em mudar para agradar pessoas que diziam que eu sou ignorante, né? Não. Se Deus me criou dessa forma, Ele tem um propósito para mim. Ele tem um propósito para você que me conheceu assim. Então, o que eu preciso é manter o meu foco na palavra, agradando a Deus. Então você percebe que o problema não é você ser quem você é. O problema é você querer se tornar aquilo que você nunca será. O Senhor Jesus, Ele olha para os discípulos e diz: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Ah, João Batista. Ah, Elias. Ah, uma reencarnação de profeta.
mas ele não era nenhum daqueles. E aí ele disse para quem andava junto com ele: quem vocês dizem que eu sou? Não era que Jesus estava preocupado com o que as pessoas achavam dele. Jesus queria que as pessoas que estavam com ele entendessem, compreendessem quem de fato ele era. Não era que Elias era ruim. Ser Elias era ruim. Era bom, porque era um profeta, um homem de Deus. Não era que ser João Batista fosse algo ruim. Não, era uma coisa maravilhosa. Jesus chegou a dizer que igual a João Batista não houve um outro. Mas Jesus queria ensinar os discípulos, ensinar a mim, ensinar a você que nós somos indivíduos, pessoas completamente diferentes. São as nossas diferenças que fazem com que nós possamos servir a Deus e agradar a Deus. Porque se fosse para todo mundo ser igual, Deus teria nos feito iguais, irmãos. Nós precisamos, é claro, de Cristo, nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Mas a Bíblia diz que nenhum dos apóstolos era igual. Se você olhar para Pedro, ele era impulsivo, ele era, vamos dizer, grosso. Mas a Bíblia diz que Pedro foi a quem Jesus chamou e disse: Pedro, quando te converteres, você apacenta as minhas ovelhas. E ele diz: olha, sobre essa pedra, e Pedro é pedra, né? Edificarei a minha igreja. Você vê que Pedro, ele recebeu de Jesus, foi confiado a ele a edificação e estabelecer a igreja. Não foi Paulo, não foi Silas, não foi Mateus, não foi Lucas, não foi João, o amado, né, que andava ali no peito de Jesus. Não foram eles, mas sim Pedro. Veja que ele tinha um temperamento diferente dos outros. Quando foi prender Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Quando Jesus falava alguma coisa, ele ia lá, questionava. Quer dizer, ele era impetuoso. Mas Jesus usou o Pedro da forma como ele era. Eu estava falando mais cedo aqui com ela que isso, dentro do cenário igreja, dentro desse ambiente igreja, isso se aplica, mas se aplica também sobre outras áreas. Quantas pessoas, porque ela é gordinha ou porque ela é magrinha, quantos anos eu vivi triste comigo mesmo? Por quê? Porque eu me achava muito magro e as pessoas me criticavam, falavam que eu era magro, que eu era isso. E eu queria que as pessoas parassem de me ver daquela maneira e queria, vamos dizer, agradar. Queria me tornar aquilo que as pessoas me desenhavam. Mas aí, um dia, caiu a ficha. Eu entendi que o que me fazia ser quem eu era, né, me fazia agradável a Deus, era aquilo que eu era. É quem eu sou. E não aquilo que as pessoas queriam que eu me tornasse. Porque sendo gordo, sendo magro, sendo preto, sendo branco, sendo azul, seja o que for, meu amigo, isso não interfere em quem você é. Nós somos alguém criados por Deus para um propósito específico. E seremos usados por Deus sendo que nós somos, não perdendo a essência. Tem pessoas que o pai é gordinho, a mãe é gordinha, ele é baixinho, o pai é baixinho, a mãe é baixinha. Aí ele é semelhante aos pais. É gordinho ou ela é gordinha, é baixinho. Só que na cabeça dela, por conta da moda, por conta das pessoas, ela quer emagrecer a todo custo, vive a palito. Só que o biotipo da pessoa não é para ser aquilo. O biotipo da pessoa é para ela ser, né, truncadinha, fortinha, mas ela quer tanto agradar as pessoas que ela já fez dieta da lua, dieta do sol, dieta das estrelas, dieta da galáxia, dieta de tudo. E nunca
consegue atingir e vive frustrada porque ela nunca consegue. Minha querida, meu querido, você tem que ser aquilo que Deus fez você. Você tem que se aceitar como você é. Para de besteira. Ah, porque eu queria o meu nariz afilado. Ah, porque eu queria ser gordo. Ah, porque eu queria ser magro. Para com isso. Tenha uma saúde boa, né? Tenha uma saúde boa, né? Mas você precisa se aceitar como Deus te criou, como Deus te fez. Tem gente que é mais temperamento mais né? Sanguíneo, que já fala alto, mas é o jeito da pessoa. É claro que nós podemos nos polir, nos lapidar, né? Melhorar, mas deixar de ser quem eu sou, deixar de ser quem você é, Deus não quer isso. Você vê, né? Eu estava falando aqui com a mensageira, lá em Gênesis, né? Jesus, ele pergunta aos discípulos, ele diz, não, tu és o Cristo e tal e tal e tal. Beleza. Aí lá em Gênesis, no capítulo de número 25, Gênesis capítulo de número 25, no versículo de número 24 diz assim: cumpridos os dias para que desse a luz. Aqui está falando sobre Rebeca, né? A mãe de Jacó, a esposa de Isaac. Aí fala aqui, e cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam, o que, Lidiana? Gêmeos no seu ventre. O que é o gêmeos? Ela sabe explicar melhor do que eu. O que é o gêmeos? Quando uma mulher dá à luz a duas crianças na mesma barriga, né? Na mesma gravidez, na mesma gestação. É na mesma placenta? Tem como gêmeos fraternos que são de óvulos diferentes, como tem os gêmeos, né? Idênticos que são da mesma ovulação, da mesma placenta. Então você vê, a Bíblia diz aqui que ela estava grávida de quê? Gêmeos. De gêmeos. Se existe alguém que pode ser igual ao outro, é o gêmeo. Deveria ser. Esteticamente, em alguns casos, são idênticos, né? Um ao outro. A mesma fisionomia, o mesmo tipo de... o mesmo caráter, a mesma personalidade. Mas aí a Bíblia diz aqui, cumpridos os dias para que desse a luz, esse que se achava gêmeos no seu ventre. Aí no 25 diz assim: saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Quer dizer, eram gêmeos, mas aí já começou eram fraternos, mostrar a diferença. Quer dizer, a aparência deles, né, o externo deles já não era igual. O que é que podia se esperar agora? Que nas atitudes, né, na personalidade agora, eles fossem iguais. Fisicamente não era ruivo e cabeludo, o outro já não era. Aí a Bíblia diz que no 27 diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Quer dizer, além deles não se parecerem fisicamente, exteriormente, aí agora a Bíblia diz que ao crescer, eles tinham personalidades totalmente diferentes. Quer dizer, nem mesmo eles nascendo na mesma barriga, na mesma gravidez, do mesmo pai, da mesma mãe, eles eram iguais. E isso é obra de Deus. Isso é criação de Deus. Mas infelizmente, queridos, as pessoas querem nos comparar com outras e querer que nós nos tornemos aquilo. Não. Você precisa ser aceito do jeito que você é, como eu preciso ser aceito do jeito que eu sou. Porque Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus aceita você do jeito que você é. Isso, quando eu falo aceitar do jeito que eu sou, eu estou falando da questão do caráter, da personalidade, né? Da maneira de ser.
Tem gente que conversa mais calmo, tem gente que conversa mais explosivo, eu falo mais alto, né? Esse é o meu jeito. Eu já tentei mudar, já tentei falar pausadamente e tal, já tentei. No caso você prega, né? Mas eu não sou assim. E Deus me escolheu, assim como Ele escolheu a você, justamente porque você não é igual a ninguém. E para um propósito específico, Deus te escolheu. Mas tem muitas pessoas que continuam sofrendo, perdendo a essência, a verdade é isso, né? Perdendo a essência para querer Agradar o homem. agradar, né? Mas aí onde entra um ponto bem interessante, né? Em ser esclarecido. Porque eu falei e repeti várias vezes, o que me importa é agradar a Deus. Mas o que é agradar a Deus? Porque a Bíblia fala que mais importa agradar a Deus do que os homens. Sim, e eu vou desagradar o meu pastor, eu vou desagradar o meu esposo, a minha esposa, eu vou desagradar alguém conhecido? Não. Porque a Bíblia fala agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Deus já se agrada disso. Eu quero agradar a Ele. Se Ele sabe que o meu coração quer agradar a Ele, intenção, né? Ele já está se agradando de mim. Mas se eu quero agradar a Deus e eu quero que Ele se alegre com isso, eu preciso agradá-lo de que forma? Seguindo a sua palavra. Amar ao próximo como a mim mesma. Cuidar, né, em relação à família, cuidar do meu esposo, como a Bíblia diz, ensinar os meus filhos o caminho, como a Bíblia diz, né, ser uma pessoa de cultuar na igreja, como a Bíblia diz, ser uma pessoa dizimista, como a Bíblia diz, ser uma pessoa que oferta com amor, como a Bíblia diz. Então eu vou estar agradando a Deus. E para eu fazer tudo isso que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir a palavra dela, que eu tenho que viver a palavra que Jesus nos ensina, eu preciso mudar o meu caráter? Eu preciso mudar o meu jeito de ser para agradar a Deus? Não, eu preciso seguir o que a palavra ensina. É isso que eu preciso fazer. Não é desagradar ao homem e somente seguir. Porque se a gente ouve dessa forma, eu posso dizer que eu entendi, que eu posso levar ao pé da letra e sair por aí desagradando a Deus e o machucando mundo, ofendendo. Não. Se eu sei que eu ofendi de verdade, eu vou fazer o que a palavra ensina, pedir perdão. Isso. Eu vou lá e vou pedir perdão. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ir lá pedir perdão a alguém que eu ofendi. Eu não preciso deixar de ser quem Deus me criou para seguir a palavra de Deus, para obedecer, para crer, né? Para viver aquilo que o Senhor fez para mim, deu para mim, prometeu para mim, me garantiu. Eu não posso me transformar em uma pessoa que desagrada a Deus para agradar somente ao homem. Eu não posso deixar. Aí vou pro lado de deixar de agradar a Deus. Às vezes nós estamos em casa e o esposo não é convertido. E aí você não vai para a igreja. Mas você não crê que Deus, esse Deus que te chamou, Ele é poderoso para convencer o coração do seu marido? Vai para a igreja, que quando você voltar, seu marido vai ter entendido que você foi buscar por você, por ele, pela casa dele, né? Não deixa de fazer aquilo que Deus te chama para fazer. As pessoas, na verdade, invertem, né? Exatamente. Ou agradar a Deus, mas antes agradar a Deus do que o homem, para agradar o homem, né? E diz que está agradando a Deus. E diz que está agradando a Deus. Mas de fato, na realidade não está. Hoje em dia, eu tenho essa visão. Eu até comentei com ele e com uma outra pessoa que no momento eu não lembro, que as pessoas hoje temem muita coisa, né? Esse problema aí que está no mundo, coronavírus, a pessoa não vai para a igreja voltou. Brigaram para que a igreja fosse aberta em nossa cidade, porque em outras cidades já estavam abertas há muito tempo. E a igreja voltou. E aí? As pessoas estão indo à igreja? Poucas pessoas estão indo à igreja. Aí eu digo, por quê? Porque
muitas das pessoas que não estão indo à igreja estão com medo de pegar o coronavírus. Mas no momento em que você chega no dia de receber seu salário, você sabe que tem que ir ao banco, porque você tem suas contas a pagar, o alimento para botar na mesa, tem que ir ao supermercado comprar. Você tem medo do coronavírus? Não. Porque se tivesse, não saía de casa para ir ao banco. Pra lugar não saía nenhum, de né? casa para ir ao supermercado, não saía de casa para ir pagar as contas, né? Mas o que acontece? As pessoas estão mais com medo de tudo à sua volta, menos de Deus. As pessoas não temem mais a palavra. Dizem que acredita, dizem que crê, dizem que temem ao Senhor, mas no momento em que você teme a Deus, você confia nele, porque temer a Deus não é ser amedrontado. Ui, esse Deus vai me fazer mal. Não. Temer a Deus é você respeitar a palavra dele, é você seguir o que é a orientação dele. Não é você deixar de viver por causa de um problema no mundo. É você viver com Deus mesmo no meio desse problema. Mas e tem muitas pessoas que acabam deixando de lado a palavra. Você não pode deixar a palavra de lado. Você precisa permanecer, como diz lá em Josué, o Senhor Deus, ele diz, olha, medita no livro dessa lei de dia e noite, para que tenhas o cuidado de andar, né, de fazer conforme tudo que eu tenho dito, que eu tenho mandado, que eu tenho orientado. Então nós precisamos nos ater à palavra. Eu estava até falando algo no culto da terça-feira que me saltou aos olhos. Muitas vezes eu até já falei, e a gente ouve as pessoas falarem, eu já falei muito isso, mas quando eu vi aquela mensagem terça-feira eu mudei. Eu nunca vou ser perfeito, sem defeito, sem nunca errar. Não, isso daí você vai continuar errando, porque você é ser humano. Mas existe uma maneira de eu andar na perfeição. E como é que eu faço para andar em perfeição? Quando eu ando sob a palavra de Deus. Quando eu me permito andar segundo a orientação daquilo que a palavra de Deus ela diz. Se Deus ele fala A, então eu falo A. Pronto, quando eu falei de acordo com a palavra, tipo Ezequiel, a Bíblia diz que Deus coloca Ezequiel no vale de ossos secos e diz, Ezequiel, porventura esses ossos têm como ter vida? E ele diz, olha, o Senhor que sabe. E aí Deus falou, então vai lá e profetiza. Profetiza aos ossos que eles vão voltar a viver. E aí a Bíblia diz que Ezequiel faz o quê? Fala de acordo com aquilo que o Senhor havia mandado. E o que é que acontece? Aquilo que Deus falou que aconteceria. Os ossos voltam a viver. Quer dizer, a perfeição ali, naquele momento que Ezequiel falou conforme o que Deus havia mandado, o Ezequiel estava andando em perfeição. A palavra de Deus não é perfeito? Então a sua palavra também é perfeita. Então ao falar segundo a palavra, ao agir segundo a palavra, você age na perfeição. Você está andando na perfeição. Naquele momento você está sendo perfeito. Quer dizer, essa mesma palavra aqui que eu preguei para vocês sobre Jesus perguntando aos discípulos, lá na frente o próprio Pedro, Jesus fala da maneira como ele ia morrer, como ele teria que encerrar o ministério. E aí Pedro vai lá e diz, não, nunca vai acontecer isso, porque eu não vou deixar, que eu vou morrer, se for preciso. E aí Jesus vai lá e repreende. Quer dizer, no momento que Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Ele diz, não, tu és o Cristo. Quer dizer, ele falou com perfeição, porque ele falou algo dirigido por Deus. Algo que estava na palavra. Ele falou conforme Deus havia orientado. O próprio Deus inspirou ele. Ele estava na perfeição. Mas ele tornou-se perfeito, nunca iria errar? Não, a Bíblia diz que logo depois ele foi lá e falou algo errado. E aí Jesus repreendeu de Satanás, vai para trás de mim.
Quer dizer, a partir do momento que você deixa de viver como Deus, Ele orienta na sua palavra, você cai no erro, você deixa de andar na perfeição, você deixa de andar na presença de Deus. Então, quando você deixa de ser quem você é para agradar a A, a B, a C, né? Perdendo a sua essência e vivendo oprimido por conta disso, porque você nunca vai conseguir, você nunca vai fazer um pé de manga virar pé de jaca. Não vai. Você pode pegar o enxerto do pé de jaca e colocar no pé de manga. No dia que o pé de manga ele florir e começar a dar os seus frutos, vai nascer o quê? Manga. Não vai nascer jaca. Porque a essência dele é manga. Jesus ele disse mais, né? Ele disse não pode tirar água doce de uma fonte de água saloba, salgada. Assim também não pode tirar água salgada de uma fonte que a água é doce. Não tem como. É uma situação complicada. E essa parte que Jesus ele repreendeu Pedro. E no momento da crucificação, Jesus antes disso tinha dito, né, que ele negaria ele 3 vezes. Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E se você parar para prestar atenção, Pedro, enquanto Jesus estava sendo crucificado ali, indo para a crucificação, né? Pedro acompanhou Jesus, não acompanhou? Mas Pedro acompanhou Jesus de longe. Enquanto Pedro acompanhava Jesus de longe, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro não negou Jesus 3 vezes enquanto estava ao lado de Jesus. E nós, quando tentamos mudar o nosso ser, aquilo que Deus nos deu, que Deus nos criou, você tenta mudar a sua essência, a essência que Deus te deu para agradar ao homem, você se afasta de Deus. Só cortando, mas não se perca no raciocínio, não. Mas ela está falando algo aqui e Deus está me mostrando algo. O Pedro, quando Jesus, no ato da crucificação, que Pedro chega a negar Jesus, se a gente observar, o Pedro ele tenta se disfarçar e mostrar que ele era uma coisa que ele não era. Porque as pessoas chamaram Pedro, falaram, não, ele faz parte do discípulo dele. Da turma de Jesus. Da turma de Jesus, olha como ele parece com ele. Olha como ele fala como ele. Quer dizer, ele andava tão ligado com Jesus, né, que ele se parecia com Jesus e tal, e as pessoas viam isso, notavam isso. Ele quis mudar quem ele era, né, porque ele é diferente do que eu estou falando aqui, você querer mudar para agradar e você mudar por causa da presença de Jesus, mudar por causa da palavra. Você deve mudar por causa da palavra. E você não muda por causa de Jesus porque você quer mudar. Quando você recebe Jesus, eu lembro que logo quando eu me converti e começaram a me converter com a palavra, né? A palavra foi começando a entrar de verdade. Eu lembro que eu trabalhava num lugar e toda vez que eu subia para o primeiro andar ali naquela escada, tinha uma senhora que vendia um lanche. E logo quando eu comecei a entender a palavra, a seguir ela de fato, coisas que eu estava na igreja, mas eu fazia porque eu não tinha um entendimento, e aí eu comecei a entender. E eu lembro que eu passava ali, e aí a pessoa, poxa, você está diferente. As pessoas viam algo diferente em mim que eu não via. Tá diferente, e eu não entendia o que é que estava diferente em mim, porque eu subia aquela escada todos os dias do mesmo jeito. Uma mudança espontânea, então, né? Quando você agrada a Deus, você não se muda, você é mudado. O Espírito Santo te transforma a ponto das pessoas te verem diferente. Mas quando você tenta mudar o seu ser para agradar as pessoas, você não agrada a Deus, não agrada as pessoas, com a sua essência. Nem ela mesma se agrada, né? Isso. Como eu estava falando, Pedro, ele enquanto ele estava ali, né, seguindo Jesus, ele era comparado. As pessoas viam Jesus nele, né? Ah lá, é igual a ele. É da turma de Jesus. Mas quando Pedro se afastou de Jesus e começou a seguir Jesus de longe, o que foi que aconteceu? O medo entrou. E ele se deixou, né, se distanciar de Jesus.
e começou a negar Jesus. E negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele estava longe de Jesus. Ele acompanhava Jesus de longe. Quando você tenta mudar o seu ser para agradar as pessoas, você se distancia de Jesus. E quando você se distancia de Jesus, você começa a negar Jesus na sua vida. Você começa a deixar Jesus de lado e começa a tomar atitudes, fazer coisas que desagradam a Deus. Você começa a mentir. Você começa a falar das pessoas. Você começa a inventar histórias. Você começa a desagradar seu esposo, sua esposa. Você começa a ofender com palavras, né? Seu filho, sua filha. Você começa a ser mais nervoso, nervosa. Você começa a se estranhar sem necessidade. Você começa a criar um desgosto de tudo. Né? Essa é a verdade. Então, enquanto Pedro estava ali com Jesus, ele tinha Jesus para domar aquele espírito, né, de pedra dele, e ele se moldava aos poucos. Jesus ensinava ele a se moldar. Ele não se doía quando Jesus dizia afasta, chamou ele de Satanás. Ele não se doía quando Jesus dizia para ele que ele tinha que se converter. Ele aceitava a exortação de Jesus. Mas quando Pedro saiu de perto de Jesus e começou a acompanhar ele de longe, Pedro negou Jesus. E deixou de ser pedra. Pedro negou a sua fé. Deixou de ser pedra. Negou a sua fé. O Pedro, que era intrépido, que não tinha medo de nada, agora, porque estava longe de Jesus, começa a temer, né? Aqui, né, já que nós tocamos nessa passagem, que está lá em Marcos capítulo 14, no versículo de número 66, diz assim: estando Pedro embaixo, quer dizer, já não estava mais em cima, né? A partir do momento que ele se distanciou de Jesus, ele já estava embaixo, já estava descendo. Aí diz: no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, quer dizer, Pedro agora, ele estava se aquecendo num fogo estranho, né? Se aquecendo num lugar, em um meio, em um ambiente diferente. Ele estava tentando se enquadrar com aquelas pessoas que não seguiam Jesus. Se enquadrar com aquelas pessoas, né, que não iriam sofrer se fosse questionada com relação à sua fé. Né? E aí a Bíblia diz aqui, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Aí no 69 diz assim: quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto. Quer dizer, a mulher viu ele no pátio, foi atrás, né? Foi atrás dele. E diz assim, novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é Galileu. Aí ele diz: e começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Quer dizer, o Pedro tentou mudar quem ele era, porque ele havia se tornado alguém parecido com Jesus. Ele tentou mudar quem ele era para poder ficar ali no fogo, né? No fogo daquelas pessoas ali, no calor daquelas pessoas, envolvida com aquelas pessoas. Aí chega alguém e diz: olha, você anda com ele lá. Ele diz: não. E quantas vezes você tenta mudar quem é para tentar, vamos que dizer, se enquadrar em um ambiente. Tem gente que muda, Lidiana, esposa, mensageira, né? Tem gente que muda porque ela está no meio de pessoas, vamos dizer assim,
que tem uma condição melhor do que ela tenta se tornar, né, falar, agir igual aquela pessoa que só que ela não é. Não é. Não é. Eu já... É engraçado, mas eu conheço pessoas, eu já tive essa oportunidade de ver pessoas que andavam com pessoas de condição financeira maior do que a dela, e ela era inferior, vamos dizer assim, financeiramente falando, de baixa condição. Desculpa. E a pessoa, quando estava andando com aquele que tem mais condição, quando olhava e via alguém que conhecia, virava o rosto e fazia de conta que não estava nem aí, não estava nem vendo. Para que isso? Para que isso? Você não pode deixar de ser, ainda que você esteja coberto de ouro, você não pode mudar quem você é. Você tem que ter orgulho de ser quem você é. Ah, eu saí da favela, do gueto. Agora eu estou no palácio. Glória a Deus que você está no palácio. Mas você tem que continuar lembrando de onde foi que você saiu. Não perder a essência. Não ter vergonha. Tem gente que tem vergonha do pai e da mãe que não sabe ler. Que não tem, vamos dizer, não teve estudo. Mas tem amigos que se posam de pessoas cheias de condição e a pessoa acaba desprezando as suas origens para tentar agradar A, B ou C. Você está equivocado. Se você acha que isso vai lhe trazer felicidade, você se engana, você está deixando de ser quem você é por causa dos outros. E o pior, ferindo quem te ama. Se a gente prestar atenção na história de Jesus, nesse percurso até a cruz, né, até o Calvário, quem foi que seguiu ele de perto? Qual mulher estava ali, ó, ao lado dele, tentando ajudar ele o tempo inteiro? Maria Madalena. A mesma mulher que no final de tudo foi a primeira a falar com Jesus, não foi ela? Ela foi a primeira a saber da notícia, né? Ela. Imagine, Pedro era ele, se eu não me engano, ele que Jesus mais amava? Ou que mais amava Jesus? João, que Jesus mais amava, não viu Jesus primeiro. Quem viu Jesus primeiro, era uma ex-prostituta. Após o terceiro dia, foi a Maria que acompanhou ele de perto. Olha quem era a Maria. A Maria que foi pega no ato de adultério, né, que estava a ponto de ser apedrejada, aquela que chorou aos pés de Jesus, aquela que deu o melhor que ela tinha para Jesus. E foi o que quando ela deu o melhor de Jesus o melhor dela para Jesus, ela foi julgada, criticada. Ela foi criticada. Mas essa mesma Maria que passou a partir do momento que ela conheceu Jesus, acompanhou ele de perto e não saiu de perto dele até o momento que ela podia, foi ela quem viu Jesus quando ele voltou a primeira vez. Aleluia. Olha o retorno. Porque muitas das vezes nós nos damos às pessoas para ter um retorno. Nós nos damos a alguma situação, a um tipo de vida, mudamos algumas atitudes para ter um retorno. Mas por mais que você mude, que você seja, que você queira ser diferente, você jamais terá o retorno de alguém como o retorno que Jesus pode dar. A recompensa é maior, né? Pedro, ele acompanhou Jesus de longe e ele perdeu muito. Mas o bom é que no final ele se arrependeu, né? Então ele se arrependeu daquilo que ele fez, daquele distanciamento que ele deu, né, a Jesus. Ele se distanciou de Jesus, ele se arrependeu. E no momento que ele se arrependeu, ele voltou de uma forma totalmente diferente, poderosa. Ele foi fazer aquela obra do jeito que Deus queria que ele fizesse, sendo o Pedro brabo, o Pedro, né, coisa, mas com aprendizado, jamais se distanciar de Jesus de novo. Então, às vezes, você está distante de Jesus nesse momento. Você se deixou levar por uma situação, você se transformou por algo que te aborreceu um dia,
Você se deixou magoar por uma situação que fez com que você se distanciasse de Jesus? Quantas vezes eu já pensei em me distanciar da obra, né? Da igreja? Quantas vezes eu quero fazer isso, mas eu não quero me distanciar de Jesus. Então, se eu não quero me distanciar de Jesus, eu não posso me distanciar dos planos dele para mim. Você que tem esse distanciamento neste momento, volta para perto dele, que a recompensa que ele deu a Maria Madalena, ela, amor, que eu troco o nome, viu, gente? Foi uma recompensa que ninguém teve. Ela teve a oportunidade de falar com Jesus no primeiro dia, depois que ele voltou da sua ressurreição. Imagina. E uma coisa que eu estava até falando contigo, né, essa semana, que às vezes a pessoa, acontece situações no dia a dia, né, na nossa vida, que acabam nos trazendo um trauma, um machucado. O relacionamento com as pessoas, relacionamento com o ser humano, com pessoa, não é algo fácil, né? Eu costumo dizer que quando as coisas começaram a dar errado, né? Dar errado aqui na terra, foi quando Deus criou o ser humano. A Bíblia chega a dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Porque o homem, ele tem o seu impulso de querer fazer do seu jeito, de não ser controlado, de não ser guiado, principalmente por Deus, né? E aí a Bíblia diz que Deus vai lá, faz o homem acaba pisando na bola. E quantas vezes acontece isso com a gente, que alguém pisa na bola com a gente? Alguém pisa na bola com você. E muitas vezes a pessoa, por este pisar na bola, o diabo entra nisso daí e faz com que a pessoa mude quem ela é. Por exemplo, às vezes a pessoa ela vai e estende a mão para alguém, a gente que está na frente de obra, a gente vê muito isso acontecer. Quem mais você estende a mão, geralmente é quem mais acaba sendo ingrato, né? Acontece, ingratidão é uma coisa frequente no nosso meio da obra de Deus e tal. Às vezes tem um pastor, um amigo meu, que ele até contou algo para mim que aconteceu na igreja dele. Uma pessoa chegou na igreja em dificuldade, pediu uma certa soma de dinheiro porque estava com dificuldade e tal. Ele foi lá e deu um valor considerável, ajudou. Depois de um tempo que a pessoa já não estava mais em necessidade, surgiu vamos dizer assim, uma fofoca, um boato daquele pastor, que ele estava em uma situação e tal. E por incrível que pareça, quem estava falando mal do pastor foi quem ele havia ajudado. Olha que coisa, né? A pessoa inventou uma história dizendo que o pastor era miserável, era ruim, que isso e aquilo. E o pastor havia, na verdade, ele não havia dado não. A pessoa pediu emprestado e falou, não, eu te dou. E a pessoa, não, eu faço questão, quando eu tiver eu pago. Aí a pessoa acabou não pagando e ainda falando mal do pastor. Olha que coisa, né, irmãos? Mas aonde eu quero chegar? Quantas vezes acontece isso, não dessa mesma forma, emprestando dinheiro, mas às vezes você dá confiança, você acredita em alguém e a pessoa vai lá e trai a sua confiança. A pessoa trai a amizade, trai aquilo que você prontamente deu a ela. E muitas vezes nós somos tentados a mudar quem nós somos e nos tornar uma pessoa que não é aquilo, se tornar uma pessoa má, né? A pessoa que é acostumada a ajudar, aí alguém vai lá, ela ajudou, a pessoa vai lá com ingratidão, fala, e a pessoa fala, eu nunca mais ajudo ninguém. Não, você não deve mudar quem você é. Ah, mas pisaram na bola comigo. Infelizmente, mas te ensinou uma lição. Qual a lição? Confiar em Deus. Não espere retribuição das pessoas.
Deus é quem pode te retribuir. Quando você faz algo esperando a retribuição, esperando o elogio, esperando a recompensa das pessoas, você não recebe a maior recompensa, como Maria Madalena, que ela citou aqui, recebeu a recompensa que vem do Senhor. Quando você faz algo, e deixa as pessoas saberem que você fez aquilo, e elas aplaudem você, e elas elogiam você, falam bem de você, aquela recompensa que viria de Deus, que viria do Senhor, você perde. Então não faça nada esperando a retribuição de quem quer que seja. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer porque alguém pisou na bola, vacilou com você. Não. Se tem no seu coração o ajudar, o estender a mão, o dar, até porque a Bíblia ensina, fala sobre isso, continua. Continua sendo ajudador, solidário, amigo. Continua. Não deixe de ser quem você é, não mude. Porque alguém machucou você, não mude. Eu vou deixar. Não vou deixar não, eu vou continuar. Porque Deus me fez assim. E aí, como eu aprendi outro dia de uma pessoa, a pessoa teve um prejuízo em uma certa área da vida, e a pessoa, eu fui, cheguei até a pessoa e falei, eu fiquei sabendo da sua perda e tal. Que triste, a pessoa é verdade, que triste. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só perde quem tem. Quem não tem, não tem o que perder. Eu prefiro ter e perder, não que eu queira perder, mas eu prefiro ter e perder do que nunca ter e perder para perder. Tem gente que não tem, não vai perder. Não vai saber o que é perder, porque não tem. Não é mais antes, porque quem teve um dia pode tornar a ter. Quem conseguiu uma vez pode conseguir outra. Quem conseguiu alcançar uma vez pode conseguir alcançar outra. Sabe por quê? Porque ela já conhece o caminho. Ela já sabe o que tem que fazer. Não muda. Não deixa de ser quem Deus fez você para ser. Agora é claro, aquilo que quanto mais você vai se aproximando do Senhor, Deus vai moldando você a Ele. A Ele. Ele que vai te transformar. Naturalmente. Ele que vai te mudar. Então não fica aí preocupado com a aprovação de A, de B ou C. Se Deus te aprovou, vai em frente. Agora, com isso, não use as minhas palavras, não condoça para dizer, então não estou nem aí, eu vou viver do jeito que eu quero. Não, não é não por é aí. agradar a Deus. Não é isso. Porque a Bíblia diz que comer carne e comer legume não tem problema nenhum. Você come o que você quiser comer. Mas se o meu comer de carne faz com que o meu irmão ele peque, então eu deixo de comer a carne que eu gosto para não fazer com que o meu irmão ele peque. Se o que eu faço vai fazer com que ela se perca, então eu tenho que deixar de fazer para que ela não se perca. Porque a Bíblia diz que uma alma vale muito para Deus. Isso é que é a verdadeira mudança, né? Isso é que é fazer o agradar. Porque assim, se eu quero me transformar para agradar alguém, que eu seja transformada de uma forma que eu venha a agradar de uma forma, de um jeito que essa pessoa se chegue a Deus. Porque às vezes nós cristãos, começamos a ir para a igreja e aí a gente se transforma, mas a gente se transforma da forma errada. Por quê? Porque a gente distancia a nossa casa, a nossa família da igreja. Ao invés de levar... Ao invés de você chegar na sua casa transformada, né, de uma forma que a sua casa, a sua família veja Jesus em você, parece que elas veem o capeta. Engraçado, tem até a ver com o que você está falando. Tem um vídeo, eu acho que você já viu. Uma mulher, ela pega no celular e começa a dar uma mensagem e tal. E aí o cachorro late e o menino chama, mãe! E ela pega, ei meu filho, eu acho que você já viu. Já, a da paciência. E aí ela, não, porque nós temos que ter paciência, temos que ser paciente. E o cachorro latindo e o menino gritando. Chegou a hora que ela não aguenta e explode, quer dizer,
ela estava querendo mostrar uma coisa que na verdade ela não era. E ao invés de ganhar o filho ou quem quer que seja, o que é que ela fazia? Entendi. Ela afasta. Porque às vezes acontece isso. Você vai pra igreja, aí você sai de casa, eu vou pra igreja e tal. E aí, a nossa família, ela nos conhece. O nosso filho nos conhece assim como nós o conhecemos, mãe, pai, irmãos, cunhado, todo, aquela parentela que às vezes mora na mesma casa. E você vai pra igreja. E aí você chega na igreja, uma santidade. Só que quando você volta da igreja, a santidade parece que fica lá na calçada antes de entrar dentro de casa. Ou então na porta da igreja, nem sequer sai. E aí você começa a agir de uma forma que distancia a sua família da igreja, de Jesus. Né? Desse Jesus que deveria estar te acompanhando de perto, como você deveria estar perto dele lá na igreja. Porque se você vai para perto de Jesus, quando você vai a algum lugar, Jesus vai com você. Né? Essa é a lógica. E aí você chega em casa, xinga o filho, né? É grossa com o marido, é estúpida com as pessoas, é ignorante. Às vezes a falta de sabedoria é tanta que você vê um defeito na igreja e você expõe dentro de casa. Aí depois você ora, ô Senhor, converte o meu esposo, converte o meu filho, converte a minha filha. Mas se você mesmo está expondo a parte errada, porque nós temos que nos transformar a ponto de levar nossa família para Jesus. Não é para homem, não é para igreja, não é para pastor, é para Jesus. Né? E aí você, em vez de você se transformar de uma forma que você achegue sua família para Jesus, você se transforma de uma forma que você distancia ela. Então essa transformação, ela tem que ter toda uma cautela. Quando nós queremos algo, hoje em dia, as pessoas não me veem como uma pessoa muito espiritual. Quando as pessoas que me conhecem sabem disso. Né? Na igreja, na família, até meu esposo mesmo, muitas das vezes ele pergunta, e aí, você já meditou hoje? E tal. A minha meditação, a minha comunhão com Deus é do meu jeito. É do jeito que o Senhor coloca no meu coração. Às vezes ele acha que eu não tenho palavra nenhuma, mas Deus já falou comigo, né? Ele não precisa me ver com a cara na Bíblia para poder dizer, ó, ela está meditando e tal. Hoje em dia ele entende que eu sou assim. No início ele cobrava. E assim, eu tenho a minha comunhão com Deus. Eu tenho o meu momento com Deus. E a gente precisa ter isso. Foi nesses momentos particulares com eu e Deus, pouca oração. Eu gosto de meditar na Bíblia, mas eu não medito na Bíblia todos os dias. Mas eu ouço palavra. Eu busco uma palavra, eu escuto uma palavra, eu escuto um louvor, né? Eu estou sempre buscando andar cada dia mais próxima de Deus. Por quê? Porque eu sou do tipo de pessoa que se eu me distanciar um pouquinho, eu acabo me distanciando mais e mais. Então eu sei que eu tenho que andar cada vez mais junto de Deus. Então eu busco esses momentos com Ele. Eu busco estar junto de Deus para não perder o alvo, o foco. Até porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para viver a lei da liberdade, né? A lei da liberdade. A maior frase conhecida foi para a liberdade que Cristo nos libertou. libertou. Então às vezes a pessoa ela quer demonstrar ter uma espiritualidade que não é nem aquilo que Deus quer para ela. Porque ser espiritual não quer dizer que eu vou estar com a Bíblia o tempo todo na mão, ou estar orando o tempo todo. Orar é bom, ler a Bíblia é bom. Mas muito mais importante é você colocar ela em prática. É você viver. Que às vezes a pessoa ela conhece a Bíblia toda, ela lê a Bíblia o tempo todo, ela ora 2, 3 vezes, acorda de madrugada e fala em línguas, é aquela coisa muito bonito exteriormente. Mas nas atitudes dela, da pessoa, você não vê aquela espiritualidade. Você não vê aquela atitude comparada ao que ela demonstra ter e ser. Você não vê aquilo. Porque não adianta gravar a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, se você não gravar ela aqui. No coração. Eu não tenho memória para gravar versículos, passagens.
Mas no meu coração eu gravo aquilo que Deus fala comigo. Eu estou meditando, Deus me deu uma palavra, eu guardei. É tanto que algumas pessoas que me ensinam a palavra, elas me chamam de bereana, né? Aquela pessoa que tem que ir na palavra para ter a certeza de que é aquilo mesmo que Deus está falando, que Jesus está escrito. Então, o bom é ser bereana assim, né? Agora, uma bereana no coração. Não é falar a palavra, não é você chegar e pregar a Bíblia e não viver a Bíblia dentro do seu coração. Pregar a letra e deixar o Espírito, é o que Jesus falava, né? Jesus ele diz, olha, a letra mata, porém o Espírito, o que é que ele faz? Ele dá vida. O Espírito ele dá vida. Então, novamente voltando à questão da lei da liberdade, né? Não adianta você, por muito tempo eu quis fazer assim, né? É bonito você ver uma pessoa que ela disse que acordou de manhã, de madrugada, e orou, e leu a Bíblia, e quando foi meio-dia ela orou, leu a Bíblia, e foi de noite, orou, leu a Bíblia. É muito bonito. Mas nem todo mundo consegue atingir e colocar no seu dia a dia, com tantas coisas para fazer, consegue fazer isso. E não é porque você não faz igual a A, a B, a C, que não quer dizer que você não seja de Deus. Que não quer dizer que você não seja do Senhor, não seja espiritual. Porque ser espiritual não é carregar uma auréola na cabeça. Não é falar calmamente, ponderadamente. Não é. A santidade, a espiritualidade não tem nada a ver com isso. Espiritual é a pessoa que age, que vive segundo a palavra. A Bíblia diz que eu não devo mentir, eu não vou mentir. Isso é ser espiritual, porque a lei do Espírito é essa. Se a Bíblia diz que eu não devo falar mal do irmão, eu não vou falar mal do irmão, porque eu sou espiritual, eu sou segundo o que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia diz que eu não devo desejar aquilo que é do próximo, e eu tenho um momento que vem a vontade de desejar, eu falo, não vou desejar. Seja a casa, seja o animal, seja a fonte de renda, seja o que for, eu não vou desejar, porque a Bíblia diz para eu não fazer isso. Isso é ser espiritual. Ser espiritual não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com ler a Bíblia. Ser espiritual tem em viver a palavra de Deus. E para você viver a palavra de Deus, você não precisa conhecer ela toda. O pouco que você conhece, você colocando ela em prática, aí já é uma coisa grandiosa, já é coisa gloriosa, tá bom? Então essa é a palavra de Deus. É o que Deus pôs no meu coração, fiz conforme Deus orientou, fiz até um horário um pouquinho mais tarde, né? Mas Deus sabe de tudo, então coloque no seu coração, ninguém é igual a ninguém. Não faça comparações. Nunca você vai encontrar ninguém igual a você. E isso é bom. Ainda que a pessoa pareça, mas você vai ver que ela tem algo diferente. E não é porque ela é diferente que ela não presta, que ela não vale nada, que ela é... Não. É justamente a diferença que faz com que ela seja agradável a Deus, porque Deus nos fez pessoas diferentes, somos indivíduos, tá bom? Então leve isso para a sua vida, aplique na sua vida, aplique na sua casa, olhe a sua casa com outros olhos, com outra perspectiva, e você vai ver Deus operar. Você foi chamado para a lei da liberdade. É para você ser livre, não é para você viver oprimido debaixo de uma opressão, querendo ser quem, por muito tempo, como ela diz, eu queria que ela fosse igual a mim, que ela orasse igual a mim, que ela agisse igual a mim, que lesse a Bíblia igual a mim. Eu queria até ser igual a ele. Mas ela nunca vai ser. Sabe por quê? Porque ela é ela e eu sou eu. Deus ama ela do jeito que ela é, como Ele me ama do jeito que eu sou. Antes eu chamava minha esposa para orar 1 hora, 2 horas, a gente ora e não sente. Mas ela não acompanhava. E eu queria que ela orasse, eu achava, poxa, eu ficava chateado, não falava com ela, mas ficava chateado. Mas Deus é tão bom, sem cortar por não esquecer, que nesse período, né, que Ele me chamava para orar, aí Ele começava a orar e eu orava tudo que eu tinha que orar. Só que Ele tinha muito mais para orar e eu não conseguia mais ficar repetindo a minha oração. Aí passou esse tempo todo e tal, quando foi outro dia Ele me falou,
algo que me chamou a atenção. Eu falei, olha, Deus é bom, tá vendo? Deus ensina, eu nem abri minha boca. Que ele falou, não é, eu não lembro, a passagem diz assim, não é muito oração, muito falar. Que seremos ouvidos. Mas quando você ora, que Deus te dá a resposta, que Deus diz, você já entende, já sente que sua oração acabou ali, pronto, é o momento de dizer, parei, né? Você não precisa ficar repetindo a oração, até quando ele falou isso pra mim, eu fiquei assim, olha, quer dizer, o entendimento dele já mudou, ele já não pensa o que pensava de mim, sem ele me dizer nada e sem eu falar nada pra ele. Então, coloque no seu coração essa palavra. Jesus perguntou aos discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E elas comparavam ele com várias pessoas. Que bom que era com pessoas boas, pessoas de Deus. Mas às vezes nos comparam com pessoas que não valem nada, segundo elas dizem. Porque todo mundo tem valor, né? Mas aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Não perca a sua essência. Não deixe de ser quem você é. Não mude para agradar as pessoas. Mude para agradar a Deus. Seja quem Deus quer que você seja. E você sairá muito feliz. Agora, muitas pessoas querem se enquadrar. Ah, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que engordar. Ah, eu tenho que o cabelo tem que isso. Não. Se sinta bem. Seja feliz sendo quem você é. Mas não deixe Jesus de lado. Não siga Jesus de lado. Se for para você continuar sendo aquilo que você acha que é você afasta de Jesus, então aquilo dali você está com a mente deturpada, achando que você é algo que você não é. Porque Jesus nunca vai nos fazer, Deus não nos fez para estar longe dele, Deus nos fez para estar perto. Então você pode ser você, estar perto de Deus. Você pode ser quem você foi feito e estar perto de Deus. Agora, se ser quem você é te afasta de Deus, então você está equivocado quem foi que Deus fez você ser. Você está equivocado com o seu pensamento. Torne a Cristo, torne a palavra, vote a palavra, examine as suas atitudes, examine a sua reação e você vai se tornar uma pessoa abençoada em nome de Jesus, tá bom? Pai, no nome de Cristo eu oro e peço a tua bênção na vida de cada um deles. Diante de tudo que foi falado, que o teu Espírito tenha falado ao coração deles e que eles sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Novamente eu bato nessa tecla. Não deixe de ser quem você é. Não mude a sua essência para se tornar alguém que você nunca será. Seja agradável a Deus. Fala o horário da reunião de amanhã. Lembrando, amanhã a nossa reunião, nós teremos reunião. Você que é da nossa igreja, vá lá no grupo da igreja, já está lá o horário dos nossos cultos. Se você quiser mais informações, acesse lá o nosso WhatsApp, é o DDD 759 8363-8338, tá bom? Em nome de Jesus. Na bio do Facebook tem. Vá lá, nos procure em nome de Cristo e Deus há de te abençoar. Tchau, tchau. E procura lá Pastor Jones no YouTube, Pastor Jones Henrique, JONNYS, e se inscreve. Você que não tem rede social, você que tem um parente, pede para ele se inscrever. Se esse parente diz, mas eu não quero ficar recebendo notificação, como algumas pessoas falaram. Se você não quer receber a notificação, não tecla lá no sininho, mas se inscreve, porque é uma forma de evangelizar. Muitas pessoas têm uma concepção de que, ele quer entrar no YouTube para ganhar dinheiro. Não. Nossa igreja tem muitas pessoas que não têm rede social. Deus conhece a intenção do coração, né? Então, assim, essas pessoas, elas não têm rede social. Se ela não tem rede social, ela tem o YouTube no seu celular. Que não precisa ter rede social. Só que o pastor só pode fazer a live lá ao vivo se ele tiver 1000 inscritos. Né? Isso é uma regra do YouTube. É uma norma deles. É uma norma deles. Então, ajuda. É uma forma de você ajudar a evangelizar.
certo? Esse YouTube, esse canal é para levar a palavra de Deus. Então ajuda essas pessoas que não podem estar na igreja no momento, que não tem rede social, né, a estar recebendo a palavra de Deus. E já tem algumas mensagens lá, você pode ir lá, se inscrever, assistir, ouvir, deixar Deus falar com você, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, no nome de Jesus. Tchau, tchau!